Gálatas capítulo 6, do 1 até o 10. Olha só, igreja, preste bem atenção. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E da última vez que eu preguei, eu estava contando a história que estava acontecendo nessa região. A Galácia era uma região bem ampla. As igrejas que nasceram dessa época foram as igrejas que Paulo, juntamente com Barnabé, fundou na primeira viagem missionária. Se você quiser saber o nome dessas igrejas, está em Atos capítulo 13, Atos capítulo 14. Tem essas igrejas, eram muitas igrejas, Listra, a igreja em Listra, Icônio, e isso aí, Derbe, eram muitas igrejas. Então, ele faz uma carta orientando não só uma igreja, não foi uma carta direcionada como se fosse só a casa. É como se fosse a casa, a Assembleia de Deus, a outra. Aquela carta seria lida nas igrejas. E o que estava acontecendo naquele lugar? As pessoas estavam vindo lá de Jerusalém, confrontando aquelas pessoas novas convertidas que não eram judeus, porque vocês sabem que naquela época existia quem era judeu, que vinha da lei judaica, que era da religião judaica, e existiam quando Deus levantou Paulo para pregar para os gentios. Quem eram os gentios? Gentios era quem não era judeu, eram pessoas de outras etnias, eram pessoas de outras regiões, de outras religiões, de outros conhecimentos, muitas vezes politeístas e outras coisas mais. A alimentação deles era como? Comiam porco, comiam camarão, comiam um monte de coisa. Era dentro disso que eles estavam vivendo, porque foram assim. Mas Deus levantou Paulo para pegar para os gentios. E existia uma rixa, gente, muito grande entre os judeus e os gentios. Para você ter uma ideia, sabe o que significa gentios? Gentinha. De tanto preconceito, porque os judeus se achavam os tais. Veio lá de Jacó, usurpador, ladrão. De um homem, Deus levantou uma nação. O menor dos menores, fez dele uma nação santa, uma nação que tinha a sua própria lei. Deus deu toda a condição do povo judeu andar na presença de Deus. O que o povo fez? Cuspiu no prato que comeu. Português claro. Aí o Senhor vem, manda Cristo. Aí a palavra de Deus fala assim: Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus. Antes da salvação ser compartilhada para nós, que somos as gentinhas, somos os gentios, Jesus veio para os judeus. Mas os judeus, a lei, a religiosidade, não conseguiram enxergar nele, como até hoje não enxergam Jesus como Messias. Aí Paulo foi pregar. Quando Paulo foi pregar nesse lugar, estavam vindo pessoas judeus da religião judaica, dizendo para eles que eles precisavam, que o sacrifício de Jesus não era suficiente, que o sacrifício de Cristo não poderia salvá-los se eles não cumprissem a lei. Se eles não circuncidassem, se eles não guardassem o sábado, se eles não guardassem a dieta judaica. Então começou um conflito muito grande, porque as pessoas que vieram para Cristo vieram entendendo que estavam em Cristo, que realmente precisariam largar os outros deuses, sim, que precisariam largar o pecado, sim, mas de circuncidar, de fazer outras coisas. Então Paulo faz uma carta como essa aos Gálatas para trazer a liberdade que Cristo trouxe para nós. Quando ele chega no capítulo 6, ele está praticamente terminando, ele vai falar para nós e para aquela igreja uma coisa que a gente precisa
aprender e ficar guardado em nossos corações. Quando ele fala que, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais. Por que Paulo está usando essa expressão, vós que sois espirituais? Paulo está sendo irônico. Vocês se acham tão espirituais? Vocês se acham tão tais? Quando alguém for surpreendido em alguma ofensa, você que se acha o cara, você que se acha, encaminhai com espírito de mansidão, porque não era isso que acontecia. E não é isso que acontece. Quando a gente vê alguém em pecado, qual a primeira coisa que a gente faz? Quando alguém é surpreendido num pecado de prostituição, de adultério, de bebedice, de outras coisas mais, qual é a primeira coisa que a gente faz? O WhatsApp hoje é uma ferramenta. Pastor, eu só quero pedir para o senhor orar, porque eu vi fulano fazendo isso. Eu vou pedir para a Deise orar também, para a Magna orar, para o Paulinho orar, e a gente usa a oração. A gente aponta o dedo, a gente não corrige com o espírito de brandura. Então, Paulo está trazendo ali um ensinamento que precisa estar em nós hoje. Gente, esse versículo faz parte da minha vida há muito tempo. Quando eu tinha 14 anos, isso já tem bastante tempo, 14 anos para 46 é muito tempo. Quando eu tinha 14 anos, uma minha líder espiritual da igreja presbiteriana, a qual eu chamava ela de mãe, de tanto carinho que eu tinha por ela, como eu tenho carinho até hoje, mas nunca mais pude estar com ela. Graças a Deus, o Senhor restaurou a vida dela, ela mora no Espírito Santo, está uma benção, graças a Deus. Mas ela se envolveu com o pastor da igreja. E eu não falo isso querendo, como se eu fosse espiritual, não. E ela veio falar com a gente, conversar comigo, com uma amiga minha, falou assim, olha, gente, eu não estou sendo leviana. Ela é muito sofrida, ela tinha 24 anos na época. Ela era muito sofrida. O marido dela estava se separando, inclusive. E ela se envolveu e ela falou com a gente com tanto carinho, como se falasse assim para a gente, eu não estou sendo leviana, eu não estou agindo de forma errada. Porque o amor, cuidado com o amor, igreja. O amor não é isso que as pessoas pregam, não. O amor corrige. O amor coloca as coisas no seu devido lugar. E ela falou, porque eu amo, ele é o homem da minha vida e tal. E eu fui para casa muito abalada, uma menina de 14 anos, com uma família destruída. Então, a referência que eu tinha de família era dela. E eu fui para casa. E nisso que eu fui para casa, eu morava ali perto da Magna, ali na vila ali da Conceição. Eu fui orar e eu falei para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? É certo o que está acontecendo? E o Senhor me deu esse versículo. O Senhor me deu essa palavra. E eu cheguei no outro dia, foi num domingo de manhã. Eu cheguei na casa dela bem cedo. E eu bati no portão dela. E eu falei, mãe, chamava ela de mãe. Falei, mãe, me perdoa, mas está errado, mãe. É pecado. Mas eu fui nela. Vocês estão entendendo? Eu fui nela. Eu falei, mãe, está errado, é pecado. É adultério, mãe. Ah, mas eu amo, mãe. Está errado. Errado, mãe. E depois daquilo estourou a bomba, mas glória a Deus, a gente não foi pela nossa boca que ninguém soube. O pessoal já estava desconfiando. Mas assim, eu fiquei tão feliz não feliz pelo pecado, mas de o Senhor, com uma menina de 14 anos, entender. Vai em quem é de direito. Está vendo alguém que está com pecado, às vezes fofoca, maledicência, uma forma errada de agir com as pessoas, arrogante, ignorante, vai em quem é de direito e conversa, fala para ela, olha, eu preciso conversar com você, não é certo o que você está fazendo, mas não é certo porque eu acho que não é certo, é o que a palavra diz. Então ele fala assim, irmãos, se você vê alguém, um homem, sendo surpreendido em alguma ofensa, em algum pecado, vocês que são espirituais, que você está vendo que aquilo é errado, encaminhai o tal com espírito de mansidão, corrija-o com espírito de mansidão, fala com amor, mas não fala com 10 pessoas para depois chegar nele, não. Fala, vai em quem é direito. Isso está na lei. Quando Jesus veio falando no Sermão da Montanha, ele fala o quê? Se você está com diferença com algum irmão, você vai arguí-lo, você vai direto no teu irmão. E você fala assim, olha, estamos com um problema aqui, vamos resolver. Se ele não te ouvir, você leva 2 testemunhas. As 2 testemunhas vão testemunhar que você foi lá e tentou resolver. Se não resolver com as 2 testemunhas, aí você entrega para ser julgado. Mas você vê que é tudo em quem é de direito? Vai em quem é de direito, é bonito, é bíblico e é curador.
É curador. Se você está vendo alguma coisa errada, e eu não estou falando só de pecado, a gente pensa que pecado é só adultério, né? Mas às vezes você ficou chateado com alguma coisa. Às vezes houve alguma, né, essas coisas que acontecem, né? Ferro com ferro afia, né? A Bíblia fala isso, assim, um amigo a seu amigo. Essas coisas que a gente tem como igreja, vai em quem direito, olha, eu fiquei triste, eu fiquei chateado, não gostei da maneira como você falou comigo. Porque talvez a pessoa vai chegar para você e falar assim, você me perdoa que realmente eu fui muito ignorante, eu fui muito ríspida, eu agi de forma errada. Mas olha o que ele fala. Olhando por ti mesmo, no restante, aleluia, olhando por ti mesmo para que não seja tentado da mesma forma. Então, o que eu preciso ir? Eu preciso ir com o espírito de brandura, entendeu? Se a pessoa, digamos que a pessoa está em adultério, eu vi uma situação de adultério, eu vou chegar na pessoa com maior mansidão e eu vou vigiar para que eu não caia no mesmo pecado. O que Paulo está dizendo? Que ninguém é perfeito. Paulo está dizendo assim, ó, querido, assim como ele caiu, não se acha melhor do que ele, não. Você não é, não. Vigia para que você não caia também. Vigia para que você não cometa a mesma coisa. Vigia. Gente, é muito sério isso. Às vezes é muito fácil eu pegar o dedo, apontar o dedão, só que tem 3 apontados para mim, entendeu? E se eu apontar assim, ainda tem um apontado para Deus. É muito fácil eu falar, fulano, porque ciclano, porque... Não. Corrija-o com brandura e vigie para que você não caia no mesmo erro, para que você não cometa a mesma coisa. Aí ele vai para o versículo 2, aí ele fala assim, sabe por quê? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gente, quem está em pecado, quem está no erro, quem está numa situação difícil, às vezes aquela carga está tão pesada, inclusive esse versículo, essa parte aí, porque o versículo 2, versículo 5, vai para o 5 para mim, Lúlia, por favor. Porque cada um levará a sua própria carga. Não é carga? É engraçado, né? Mas lá no grego, quando foi escrito, a primeira, versículo 2, a carga, essa primeira carga, a palavra que está lá, é como se fosse algo insuportável de levar. E a outra, do versículo 5, é como se fosse uma mochila. Quando ele fala no 2, ele está falando assim, leva a carga, ajuda teu irmão a carregar a carga, porque está impossível dele levar. Está impossível dele levar. Assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Existem situações que você vai precisar ajudar outra pessoa a carregar a sua carga, porque está pesada para ela. Porque para ela está difícil carregar. Porque para ela, aquilo ali, ela não vê uma solução. Não tem quando você tem uma visão de uma coisa e parece que só aquela solução, aí chega alguém, você conversa com alguém, a pessoa fala assim, por que você não vira ali? Caramba, não tinha nem pensado nisso. Não tem situações assim? Não tinha nem pensado dessa maneira? Porque, às vezes, você tendo compartilhar, a outra pessoa que está fora do problema, está fora da situação, vai te conseguir te orientar. Isso é levar a carga. Alguém que intercede por você, que você fala assim, olha, eu estou com um problema, não posso falar, mas eu preciso que você me ajude em oração. Quantas vezes acontece isso com a gente? Eu não posso falar porque envolve uma situação, envolve uma outra pessoa, eu não fui habilitada para falar, mas me ajude em oração. Isso é levar a carga um do outro. Ou quando você tem alguém de confiança que você pode desabafar, que você pode falar, estou passando por isso, estou precisando disso, estou querendo isso, eu não sei como resolver. A pessoa, talvez, que ouviu, não vai nem falar assim, poxa, eu não posso nem te ajudar com dinheiro, ou eu não posso nem te ajudar com isso, mas eu vou estar orando com você. Um abraço ajuda a levar a carga um dos outros, igreja. O reino de Deus é muito simples. As coisas de Deus são muito simples. Não tem essa coisa toda que as pessoas precisam. Não precisa, às vezes, um abraço, um orar, eu estou contigo, você vai vencer isso. Isso tudo vai passar. Porque tudo passa, gente. Tudo passa. Tudo. Você está vivendo um problema que para você hoje é difícil. Daqui a pouquinho passa. E vem outro. É assim. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Outro puxão de orelha que Paulo fala. Você não quer ajudar o outro porque você se julga melhor do que o outro. Vós que sois espirituais, ele irônico lá. Vós que sois... Você se julga melhor. Você se acha melhor, porque esse pecado eu não cometo. Aí a Luli pregou aqui na quinta-feira que Tiago fala o quê? Que se você tropeça num dos mandamentos, você quebra todos. Aí a gente é orgulhoso e fala assim, não, esse pecado eu não tenho, pastora. Esse pecado eu não tenho, mas se você tem o outro,
quebrou tudo. Vocês estão entendendo? Porque se alguém cuida de ser alguma coisa não sendo nada, está enganando a você. Então, pensa no corpo, como o pastor falou aqui. Eu não posso pegar esse dedo aqui e falar, você é muito chato, eu tenho os dedos meio feios, né? Meus dedos é meio barrigudinho aqui, ó. Eu acho feio minha mão, eu não gosto dos meus dedos. Mas eu toco violão com ele. Entendeu? Eu toco violão com ele, e aonde o Senhor me leva, eu levo a alegria do Senhor através do dom que Ele me deu de tocar um violão. Meus dedos não são bonitos. Essa unha aqui, uma vez eu arranquei coisa, ela não cresce, ela é feia. Se eu pudesse, eu botaria uma unha bonitinha aqui. Mas vocês estão entendendo a utilidade que minha mão tem? Cheia de calo por causa do violão. É útil. É útil. Às vezes a gente é assim com o corpo de Cristo. Tem coisas de você que você não gosta, eu sei que você não gosta. Mas são tão necessárias. Quer ver? A gente fala de mão, de dedo, mas já falou, vamos falar dos órgãos. Por que Deus te deu 2 rins? Minha enfermeira, meu enfermeiro aqui vão falar melhor do que eu, né? Fisioterapeuta. Por que Deus te deu 2 rins? Porque um rim pode falhar. E quando um rim falha, gente, não tem mais. O rim é comparado ao coração, de tão importante que é. Já agradeceu porque você foi no banheiro fazer xixi hoje? É bobeira, né? Tem gente que tem incontinência urinária. Ou solta tudo, ou prende demais. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem coisas dentro de nós que faz todo o nosso corpo caminhar, sendo coisas que a gente não quer falar. Não quero falar de intestino delgado, pastora. Não quero falar de intestino grosso nem fino. Não, mas, gente, faz parte do corpo. E é muito necessário. Igual o dedo mindinho. Já viu para que o dedo mindinho serve? Para bater na porta. Você bate na porta e fica lá com todo o corpo mancando por causa daquele dedo mindinho. Faz parte do corpo. Tem gente que fala assim, pastor, por que o baço existe? Primeira vez que quando a gente cai, a gente logo tira. Tem uma funcionalidade, a vesícula. Já arrancaram a vesícula? Quem arranca a vesícula por causa de problema de pedra, nunca mais pode comer gordura, coisa gordurosa, porque a vesícula tem um papel muito importante de filtrar a gordura ali. Vocês estão entendendo, igreja? Não se considere alguma coisa não sendo nada. Considere importante dentro do seu papel, dentro daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não se acha quem e não se acha além. Se coloque no seu papel. Se coloque dentro do seu ministério. Eu sei que às vezes a casa ela é um pouquinho diferente. Por quê? Eu sou crente há 1.500 anos. E nas outras igrejas que eu já fui, existiam todos os tipos de ministério. Existia o ministério de dança, ministério de louvor, ministério da palavra, ministério de ação social, ministério das intercessoras, dos intercessores, ministério de jovem, departamento de adolescente, criança, casais, terceira idade e muitas coisas. Eu acho isso válido. Eu acho isso muito legal. Mas o que acontecia também muito com essas igrejas que eu já frequentei, eu não frequentei muita igreja, mas algumas igrejas que eu soube história. Cada departamento criava o seu mundinho. Aqui é meu departamento, ninguém entra, ninguém sai. Aí o jovem, quando tinha culto das senhoras, o jovem não ia, porque não é o culto dos jovens. Quando tinha criança, os adultos não iam, porque era coisa de criança. Às vezes, funcionar dentro de departamento fica mais fácil, mas acabamos não vivendo uma realidade de reino. Porque o Senhor não chamou crianças, jovens, adultos, velhos, anciãos. O Senhor chamou um povo que habita, que vai habitar no céu, um povo que ama o Senhor, um povo que anda dentro do seu próprio ministério. Pode acontecer na casa de ter vários departamentos, de ter várias coisas? Claro que vai acontecer, para a glória do Senhor. Claro que vai acontecer. Tem um ministério de jovem, tem um ministério aqui, claro, mas que a gente cresça com o entendimento de que Deus nos chamou para andarmos juntos. Que Deus nos chamou para caminhar, para amar, para respeitar. Se é um culto que os jovens vão estar lá, a gente, como a terceira idade, precisa, né, segunda idade e meia que eu estou, precisa estar lá. Né? Se é das crianças, as crianças vão dirigir o culto, a gente precisa estar lá. Se é a obra, se é o ministério de obra que está fazendo, a gente, como igreja, precisa participar. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Deus nos chamou para ser igreja.
corpo que caminha. Versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Cada um fazendo o seu papel, cada um funcionando. Eu estou aqui. Eu poderia estar pregando sem o microfone? Poderia, vocês estariam ouvindo. Mas se a igreja fosse bem grande, pessoas lá estariam sem ouvir. Então, o Senhor permitiu que eu estivesse aqui, que alguém estivesse operando o instrumento ali do som. A Luli está ali me auxiliando no projetor. Vocês estão aí ouvindo. Se eu errar alguma coisa, vocês vão falar, não, pastora, esse versículo, pastor que é chefe nisso. Não, esse versículo está errado. É tão engraçado. Esse versículo está errado, né? Porque a gente é um corpo. Então, cada um funcionando. Pensou, se a Lula não estivesse ali me auxiliando, eu estaria aqui? Estaria. Mas toda hora eu tenho que botar o óculos. Isso me atrapalharia. Vocês teriam que abrir a Bíblia, porque vocês têm que abrir a Bíblia, tá, igreja? Trago a Bíblia e lê a Bíblia. Mas assim, fica mais prático? Fica. Cada um na sua própria obra. O pastor mesmo. O pastor não é, gente, mestre de obra, coitado. Coitado. Ele quer fazer, tadinho. Ontem ele já queria dar R$40 pro cara. Eu falei, Neu, tu delegou. Tu delegou pro Henrique. Deixa o Henrique. Não, cara, fala para ele que vai juntar mais. Porque a gente é assim, é nosso. A gente dá tudo, a gente, né? Kimi, a minha marca, que me deram, eu acabo dando tudo. E, graças a Deus que tem Henrique, graças a Deus tem Marlete, braba pra caramba. Depois da obra vai ter os papéis espalhados aí pela igreja, né, igreja? Né, Marlete? Já tem os papéis lá que ela vai espalhar pela igreja, para limpar, para dar descarga. Pô, é importante. Só que, às vezes, o pastor sendo rabugento é mal visto. Eu sou alegre, Paulinha alegre, são tão... Poxa, a Paulinha alegre, a pastora é tão alegre, tão espontânea, tão simpático, só que eu não sei ser nada sem meu marido, Dudu é meu freio. Como eu sou, é aquela que puxa ele. Você está entendendo? Isso é corpo, caminhando. E cada um na sua própria obra. Cada um fazendo o que foi chamado para fazer. Não entra em crise, igreja. Hoje o pessoal está em crise, mas, pastor, eu não sei qual é o meu ministério. Teu ministério é ser filho de Deus. Teu ministério é fazer parte da casa. Teu ministério é servir ao teu irmão. Seu ministério é interceder, é orar. Seu ministério é cantar congregacionalmente. Teu ministério é estar junto, é ajudar na obra da casa do Senhor. Por que você precisa que alguém te dê um título? Ah, pastora, mas eu queria que eu fosse pastora, que pelo menos eu sei que eu sou pastora. Sabe o peso que é ser pastor, gente? Não glamour, não. Ontem o pastor estava aqui glamouroso, eu até filmei ele aqui lavando as cadeiras. Falei, esse glamour ninguém fala. O pastor aqui hoje, ele veio para cá com a coluna toda arrebentada. Vou lá, Cristina, vou lá. Não é assim que você faz, não, né? Vou lá botar os fios lá, todo ruim, coitado. Tudo ruim, tadinho. Com todo respeito. Com todo respeito. Mas está entendendo? Como é bom quando a gente entende o nosso chamado sem precisar de título. Gente, eu sou da igreja presbiteriana, eu sou oriunda da igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana, a mulher não é nada. Você está entendendo? Mas a mulher faz tudo lá, tá, gente? Mas na igreja presbiteriana não tem diaconisa, não tem presbítera, não tem pastora. Não tem nada, você lá é superintendente de escola dominical, ou professor, ou outra coisa também que pode ser, faz parte da oração lá da igreja. E como, no meu caso, sempre me lidei com música, então eu sempre fui ministra de louvor lá da igreja. Tudo quanto é conjunto, já ensaiei cantata de Natal, já ensaiei por causa disso. Mas tinha pessoas que... Gente, nunca vi mulher lá reclamando. Nunca vi mulher reclamando de que não fazia nada. Faça a tua obra, igreja. Faça a tua obra. Talvez você olhe aqui, poxa, bem que está faltando na igreja isso. Faça a tua obra, em nome de Jesus. Aí o versículo 5 fala, porque cada um levará a sua própria carga. Não tem como eu pegar a mochila da Dani e querer carregar a mochila da Dani. É dela. Aí é a mochila. Você está entendendo? Está com as coisinhas dela, que ela leva para o trabalho dela, com a marmita. Não sei se você leva a marmita, não sei. Mas está lá com a marmitinha dela, com a carteira dela, com a identidade dela. Eu vou pegar a mochila dela, tá com as coisas dela, assim como vocês. Cada um tem, quando a Marlete fala, pastora, quando eu vou para fazer
trabalhar mais longe, eu levo minha comida, que eu levo tudo. Ela leva tudinho lá na marmitex dela, tcharanã, mochilona, e vai lá para São Cristóvão, feliz da vida, porque a mochila é dela. A mochila é sua. Aí você quer ficar pegando tua mochila e dando para os outros. Não dá para os outros, é tua. Aí essa carga você tem que levar. Tem coisas que você não se resolve, por quê? Eu não me resolvo por quê? Porque eu quero passar coisas para os outros que não é dos outros. Se eu der esse óculos para Rafael botar, Rafael, gente, ele enxerga muito bem. Mas esse óculos é meu. É para eu enxergar. Então, coisas que é para você resolver, resolva em nome de Jesus. Está entendendo? Não jogue para o outro. Não culpe o outro. Não fale que você está passando por aquilo porque o outro. Porque a gente tem essa mania. Mas também, sabe por quê que eu sou assim? Porque meu marido não me ajuda. Gente, meu marido, ele não tem nem por que me ajudar, coitado. Porque eu sou tão acelerada que eu falo, Cristina, calma, Cristina. Cristina. Eu sou aceleradona. E eu acabo puxando ele. Vocês estão entendendo? Mas a gente, às vezes, tem uma mania sabe, de procrastinar, de botar a culpa em cima de alguém. Leva a tua carga. O que depende de você mudar? Mude. Não tem coisas que só dependem de você mudar? Sim ou não? Então, por que você está esperando o outro mudar? As maiores experiências que eu passei na minha vida, no meu casamento, de restauração, foi quando o Senhor falou assim, dele trato eu, cala tua boca. Aquietai-vos e sabei, usando esse versículo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu só me calei. Só me calei. E Deus fez uma obra, como tem feito uma obra imensa na vida do meu marido. Só me calei, porque eu queria mudar pelo meu muito falar. Eu queria que ele fizesse algumas coisas por causa do meu muito falar. Gente, tem situações que você vai precisar se calar. E vai ter situações que você vai precisar falar. Também tem que ter a parte que fala também. Porque quando chegar na hora de você falar, você vai falar assim, ó, está errado isso. Não estou gostando disso. Agora entrei na parte do casamento, né? Não está certo isso. Não gosto da toalha molhada em cima da cama. Não é o meu caso lá em casa, não. Não gosto disso aqui. Não gosto quando eu acabo de lavar a louça, não é o meu caso também lá em casa, não. Você deixa o prato sujo lá. Fala, igreja. Leva a tua carga em nome de Jesus. Abra teu coração. Tem gente sofrendo. Mas porque ele tem que adivinhar, ele não tem que adivinhar. O pastor falou aqui, ninguém tem bola de cristal aqui. Graças a Deus. Não existe nenhuma cartomante aqui na igreja, porque isso não é o certo. Isso é pecado, é feitiçaria. Somos guiados pelo Espírito? Somos. O Senhor pode trazer uma revelação e falar alguma coisa que vai no fundo do teu coração? Pode. Mas às vezes, gente, é preciso falar. Às vezes é preciso se posicionar, levar a sua carga. Quer que mude? Fale. Não está bem para falar porque está nervosa, está nervoso, está muito esquentado? Cala. Vocês estão entendendo? Porque a gente às vezes joga para Deus coisas que é para a gente resolver. E às vezes a gente quer resolver coisas que é para Deus resolver. A gente precisa ter filtro para isso. Porque cada um levará a sua própria carga. Leva a sua carga. Resolva. Seja uma pessoa bem resolvida, porque a geração que a gente está vivendo, principalmente, é uma geração de pessoas mal resolvidas, emocionalmente, espiritualmente. E isso que a gente está vendo aí. Agora, essa semana eu estava lendo lá que agora a cantora J.A. Estava assim, a cantora J.A. abandonou e virou trans, agora ela é trans. 24 anos, um menino que vocês viram cantando Aleluia. 10 anos de idade, um menino foi descoberto, uma voz lindíssima. Sabe qual a desculpa que ele usou? Que eu estava lendo lá, que eu gosto de ler essas coisas. Porque a igreja é a maior aliciadora, a igreja é o lugar que mais ele viu mentira na vida dele. Ele está certo? Tá. Ele está errado? Tá. Alguém falou para vocês que aqui é o céu? Alguém chegou para você e falou assim, ó, vem para casa porque aqui é o céu. A gente até canta céu na terra, a gente até quer que o céu venha até aqui. A gente até quer, mas aqui não é céu não, igreja. Aqui não é céu não. Aqui é terra. E ali, com um monte de gente pecador. Um monte de gente está buscando a mesma coisa que você está buscando. Aperfeiçoamento, santidade.
ser resolvida nas suas crises interiores. Aí, essa semana também eu ouvi isso de um pastor, o Neil, lá da Batista, não sei se é fofoca, se é verdade, eu não sei, mas de uma situação ele pediu para se afastar. Ai daqueles que estão seguindo o homem. Ai daqueles que estão seguindo a pastora Ana. Ai daqueles que estão seguindo o pastor Eduardo. Somos falíveis. Somos falíveis. Não estou dizendo para você que a gente vai cair em adultério, vai pedir para a menina, igual ele, no caso, caiu em adultério, e pediu para a menina fazer o aborto. Não estou dizendo, às vezes são coisas simples. Às vezes é um bom dia que a gente não falou, um abraço que a gente não deu. Somos falíveis, igreja. Vocês estão entendendo? Somos falíveis, mas cada um leve a sua carga e se aperfeiçoe. Não joga a culpa para o outro. Ele quis fazer o que está fazendo porque é a inclinação da carne dele. Como nós também temos as nossas inclinações. Eu vou roubar porque todo mundo rouba. Eu vou roubar porque lá o presidente rouba, não é assim que as pessoas falam? Ah, eu vou fazer isso aqui porque todo mundo faz. Vem cá, o Senhor chamou para você ser todo mundo? Quando a gente era criança, o que a nossa mãe falava? Mãe, eu quero ir lá, você quer fazer não sei o quê. Não vai. Mas mãe, todo mundo está fazendo. Você é todo mundo? Eu ficava com raiva. Por quê? Não é todo mundo. Então, quer dizer que se teu colega, todo mundo se jogar na linha do trem, você vai se jogar também? Coisas, frases de mãe, né? Porque a gente não é todo mundo. Mas a gente tem uma facilidade de jogar a culpa em cima do outro, né? Leve a sua carga, igreja. Se posiciona dentro dos seus pecados. Do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Ah, mas o Dudu não me ajuda. Ah, porque meu marido queixa-se dos seus pecados. Não é do pecado do teu marido. Não é do pecado do teu filho. Não é porque tem alguém que não te ajuda. Mas minha mãe, mas porque meu pai, mas porque... Leva a sua própria carga, igreja. Se posiciona. Mas eu não pedi para nascer, tá? Eu também não pedi. Tinha uma fase que as crianças chegaram nessas frases, né? Mãe, mas eu não pedi para nascer. Tá bom, eu também não pedi. Estou aqui. Cumprindo o chamado, cumprindo a minha vida. Está entendendo? Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser pior? Poderia, mas estamos aqui para a glória do Senhor. Leve cada um a sua carga. Caminhando agora para o final, o versículo 6. Fala assim, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Deus te deu palavra, igreja, reparta. Deus te deu uma palavra de ânimo, reparta. Deus te deu um abraço, reparta. Deus te deu dinheiro, uma oferta que Deus falou assim, o teu coração, oferta na vida do fulano. Alguém já ouviu algo dessa maneira? Eu já ouvi. Deus mandar ofertar na vida de alguém. Como eu já recebi oferta por pessoas que falam assim, Deus mandou te dar essa oferta. Reparta. Aquele que é instruído na palavra, reparta os teus bens. Quais são os seus bens? Aquilo que sai da tua boca, aquilo que Deus te deu. Vamos falar de dinheiro, de bens. Vamos falar daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Reparta. Dê. Aí ele fala aquele que o instrui, que ele fala de você honrar a tua liderança, de você honrar aquele que te ajuda, o teu professor, aquela pessoa que tem sido um instrumento nas suas mãos. Reparta. Amém, igreja? Vamos caminhar para o final? Vou ler do 7 ao versículo 10, que fala assim, ó. E não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente ao doméstico da fé. Então, quando a gente chega nesse versículo, as pessoas amam usar esse versículo para falar de oferta, para falar de semear. Usam só esse. Mas Paulo está... Gente, a carta ela não foi dividida com capítulos. Ele vem falando... na semana que preguei, na outra semana, eu falei sobre a obra da carne, né, que a lei aponta, você é adúltero, a lei aponta, você é fornicador, a lei aponta, você é impuro, a lei aponta, você é lascivo, a lei aponta, você é idólatra, você é feiticeiro, a lei aponta tudo isso. Na lei está escrito, não matarás. Eu mato, eu sou um assassino. Não furtarás, eu roubo, eu sou um ladrão. Não faça isso, eu faço, eu me torno aquilo. Aí ele fala, mas o fruto do Espírito estamos revestidos pelo Espírito. Aí ele começa a falar, vocês que são espirituais, cuidado,
corrija alguém com espírito de brandura, ajude a levar a carga um do outro, ajude as pessoas nas suas necessidades. Aí ele chega no 7 e fala, porque de Deus não se zomba. Tem gente que quer receber um abraço, mas não dá um abraço em ninguém. Como que vai receber? Deus é mágico? Não. Tem gente que quer receber algumas coisas, mas não dá para ninguém. É ranzinza, não é você não, amor, outra pessoa. É turrão, é aquela pessoa que não fala com nem um bom dia para ninguém na rua. Como que você vai receber um bom dia? Tem gente que ainda é abusada, fala, bom dia, vizinho. Você está lá, quero falar com ninguém. Mas Deus chamou a gente para semear. Quando você quiser receber alguma coisa, comece a dar. Quer receber abraço? Dê abraço. Quer receber bom dia? Dê bom dia. Não tem, no mínimo você vai receber um outro bom dia. Quer receber alguma coisa? Porque de Deus não se zomba. É a tal da lei do retorno, que as pessoas tanto falam. No mundo falam da lei do retorno. Na Bíblia fala da lei da semeadura. Semeie. Dê. Talvez tem coisas que você vai semear em oração, em busca ao Senhor, que talvez você não vai nem ver. Eu conheci um senhor que ele orou a vida inteira para que os filhos se convertessem, voltassem para Cristo, que foram criados no Evangelho e se afastaram na adolescência. Ele passou a vida dele toda reunião de oração, o irmão Cassiano falava, qual é o seu pedido, irmão? Que meus filhos voltem para o Senhor. Que os meus filhos voltem para o Senhor. Aquele senhor morreu. No dia do enterro dele, as pessoas lembraram disso. E um dos filhos dele, no dia que ele morreu, voltou para Jesus, Jael. O nome era até Israel. Depois a Ivone, depois o outro filho, que eu esqueci o nome. E a Ivonete. Os 4 filhos voltaram depois que ele morreu. Mas ele nunca deixou de orar. Semeie. Semeie. Dê. É muito fácil eu querer receber uma coisa que eu nunca dei. Como que eu vou receber daquilo que eu não dei, gente? Até de Deus não se zomba. É até colocar Deus como um bobo. Como se estivesse zombando dele. Ah, Deus, eu quero receber muitas bênçãos, eu quero receber muitas coisas, porque quando eu chegar lá em tal lugar, não, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Não, porque quando eu ganhar 10 mil, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante na casa do Senhor. Você ganha 1.000, você não dá, você vai dar com 10 mil? Não vai dar. Já respondo já. Porque quem é fiel no pouco, quando chega no muito, faz parte. Faz parte da sua própria conduta. Quem é fiel no pouco, hoje eu trabalho, ganho, vou falar de dinheiro só não, mas assim, eu faço umas coisas, eu sinto no meu coração de presentear. Quando eu chegar numa grande empresa, eu vou ter dificuldade de presentear. Aqui minha pequenininha, mas de vez em quando eu dou meus presentinhos, porque eu estou semeando. E quantas dessas semeaduras que eu faço, volta em pedidos. Ai, pastora, eu gostei tanto daquele negocinho que a senhora me deu. A senhora faz para vender? Faço, claro que eu faço. E volta, porque de Deus não se zomba. Aí no versículo 9, ele fala uma coisa que eu acho engraçada. E não nos cansemos de fazer o bem. Gente, vamos lá. Vou terminar aí. Vamos lá. Quem aqui já se cansou de fazer o bem, levanta a mão. Quem aqui se deu mal por fazer o bem, levanta a mão. Por que ele fala, e não nos cansemos de fazer o bem? Porque fazer o bem cansa. Sabe por que as pessoas são ingratas? Todas as vezes, gente, que eu ajudei alguém, a maioria das vezes, não todas, não vou usar também todas, mas na maioria das vezes que eu ajudei alguém, seja dando uma coisinha aqui, seja dando outra coisinha ali, seja fazendo uma coisa grande, eu tive prejuízos. E às vezes eu olho para a vida dessas pessoas hoje, não estou falando da época que eu ajudei, e a pessoa não tomou jeito até hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, igreja? Porque dá trabalho fazer o bem. As pessoas não reconhecem, são ingratas. Você pode fazer o bem 10 vezes. Numa vez que você negar, experimentação, num dia que você negar, o que aquela pessoa vai falar de você? Vai falar tudo que é coisa ruim de você. Porque falou, nunca me ajudou. Porque agora que eu pedi, quer dizer, você ajudou 10 vezes, mas não reconhece. Mas quando a gente faz algo para alguém, a gente tem que pensar, igual Jesus fala, quando fazei como para o Senhor.
Isso fica na minha cabeça assim, ó, direto. Fazei como para o Senhor, fazei-o para o Senhor, porque o Senhor, Ele não deixa nada, de Deus não se zomba. O que semeia em carne, vai colher corrupção, mas o que semeia em Deus, vai colher. Então, de Deus não se zomba. Então, quando eu faço alguma coisa, quando você fizer o bem, pensa que você está fazendo para o Senhor. Aí tem um texto lá na Bíblia, em Mateus 25, eu não vou ler, não, eu só vou falar ele. Mateus 25, o Senhor colocou o pessoal separado, os bodes das ovelhas, um para a esquerda, um para a direita, e para o pessoal que estava na direita, ele falou assim: vinde bendito de meu Pai, porque eu estive com fome e me deste de comer, eu estive com sede, me deste de beber, estive nu e vestiste-me, estive preso e foste me visitar. E quando estava enfermo, foste lá curar. E as pessoas perguntaram: mas Senhor, quando foi que o Senhor estava com sede, com fome, nu, preso? Quando foi? E ele falou: quando vocês fizessem a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. E aos da esquerda, fala aqui, da esquerda, é isso mesmo, esquerda, tem que olhar para a nossa esquerda. Ele fala assim: apartai-vos de mim, porque eu estive com fome, estive com sede. E eles vão perguntar: tá, mas quando foi? Quando você deixar de fazer um dos meus pequeninos? Então, gente, faça como para o Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, porque cansa. Tem pessoa, gente, que ela vai pedir a túnica, você vai dar a capa. Você vai dar a capa, ela vai querer teu sapato. Você vai dar teu sapato, ela vai querer teu brinco. Você vai dar teu brinco, ela vai querer, sabe? E vai te cansando. Te cansa, porque cansa, gente. Mas quer uma dica boa? Versículo 10. Então, enquanto temos tempos, façamos o bem a todos, mas principalmente ao doméstico da fé. Uma dica boa. Olha aos domésticos da fé quem está necessitando. Entendeu? Para não se decepcionar tanto. Porque talvez você pare na rua, tem uma pessoa lá pedindo e você fala assim: eu não vou dar o dinheiro para essa pessoa porque ela vai usar com drogas. Aconteceu isso com vocês? Acontece isso comigo, né? Eu não vou dar isso para fulano porque ele vai usar. Mas quando você conhece alguém, sabe da necessidade desse alguém, ajuda aos domésticos da fé. É uma dica boa. Porque você sabe que aquela pessoa vai usar para algo bom, que aquela pessoa não está te enganando, aquela pessoa... E outra coisa, se aquela pessoa está usando para te enganar, usar com droga, não é problema teu, nem meu. Porque você fez como para o Senhor. Você não fez porque você quer reconhecimento daquela pessoa. Você espera que o Senhor, a seu tempo, nos permita ceifar aquilo que nós plantamos. Mas eu queria muito que o Senhor nos ajudasse, através desses ensinamentos todo que essa palavra trouxe para nós, a termos a orientação certa no que fizermos. Se a gente vê alguém em alguma falta, que a gente ajude com espírito de brandura, que a gente tenha paciência, que a gente tenha amor, que a gente tenha... cuide para que não caia, que a gente dê, faça como para o Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor irá nos abençoar rica e poderosamente. Jesus.